Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Ficamos agradecidos a Deus por todos vocês que compartilham estudos que nós fazemos com outras pessoas, com grupos familiares, parentes, com amigos. Queremos também agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Nós agradecemos ainda a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco o estudo da Bíblia. Queremos aqui mandar um alô especial para Leonor Maia e Albino, são de Portugal. Miriam Eunice Joaquim é de província Huila, em Lubango, Angola. Ambrósio é da África do Sul. Esmeraldo Carlos é de Moçambique. Raimundo Ricarte Neto é de Sorocaba, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos mais uma vez diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós e também te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando a tomar decisões ao Teu lado e colocando em prática os Teus ensinamentos em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia e que passam por lutas, dificuldades, problemas, situações adversas. Dê vitórias a cada um, dê forças, que permaneçam firmes na fé e que as bênçãos sejam concedidas conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje concluir o estudo da semana, começamos aqui no domingo e falamos especialmente de José nesta semana. José, ele quando foi separado da sua família, ele tinha 17 anos de idade, estava na adolescência. José, ele, como nós vimos durante a semana, ele era o filho querido do papai. O pai demonstrava claramente perante os outros filhos que ele gostava mais de José do que dos outros. Só o fato dele ter comprado aquela túnica colorida e que raramente alguém possuía naquela ocasião, isso trouxe muita ira e ódio ao coração dos irmãos de José. Eles já não gostavam de José porque ele tinha sonhos e os sonhos de José demonstravam que ele estaria acima dos seus irmãos. Os seus irmãos teriam que se render a ele, se humilhar, se inclinar perante ele, e isso os deixava muito furiosos. Acontece que no dia que o pai de José, Jacó, mandou que José fosse se encontrar com seus irmãos, ver onde eles estavam e como eles estavam, levando comida para eles, alimentos. E quando José estava a caminho deste local onde eles se encontravam, a princípio estavam em Siquém, mas ele não os encontrou, José ficou meio que perdido. Então um homem apareceu e perguntou: "Você está procurando alguém? Você está perdido?" Ele disse que estava procurando seus irmãos, se por acaso ele havia visto, e ele disse que eles haviam ido para Dotã, e José então partiu para lá. E quando ao longe eles viram José vindo, José com aquela capa bonita, colorida, eles disseram: lá vem o sonhador. Agora chegou a hora de nós nos livrarmos dele. E aí planejaram então matar José. Aquela túnica que José ganhou do seu pai simbolizava que Jacó estava dando a primogenitura para José. E José, até essa ocasião, José era praticamente o filho mais novo. Tinha Benjamim, que nasceu depois de José, mas Jacó amava José porque ele era o filho da esposa que ele amava, Raquel, e Raquel faleceu no parto de Benjamim. E então houve este plano para que José fosse morto. Só que um dos irmãos disse: "Não, vamos lançá-lo na cisterna", porque a intenção deste irmão de José era tirá-lo de lá depois da cisterna e mandá-lo para casa. Acontece que este irmão de José não estava ali por perto quando passaram os mercadores, os midianitas, e José foi vendido para eles, e José foi levado
para o Egito e lá vendido para a casa de Potifar. E lá ele ficou como escravo. Irmãos, vejam que situação que José enfrentou e como é que José suportou tudo isso, as adversidades em sua vida, ele tão novo, permanecendo firme na presença de Deus. Com certeza, Jacó, ele falava para José, como falou também para os outros filhos, mas como José era mais paparicado, ele contou todas as experiências que ele teve, Jacó teve com Deus, quando ele teve que fugir, aquele sonho daquela escada que ia da terra até os céus. Jacó contou também daquele conflito que ele teve lá no vale do rio Jaboque com um anjo do Senhor. E tudo isso ficou na mente de José. Essas histórias acontecidas com Jacó e contadas a José. E então, quando José foi levado pelos mercadores dali onde os irmãos de José estavam e estava indo a caminho do Egito, José, ele pôde ver pela última vez as colinas das terras onde seu pai morava. E atrás dessas colinas ficavam as casas, as cabanas, as tendas de Jacó e da sua família. E ali, naquele momento em que José contemplou pela última vez aquelas colinas das terras de seu pai, ele colocou no seu coração que ele permaneceria fiel a Deus, acontecesse o que acontecesse com ele. José tomou uma decisão e ele permaneceu fiel nessa decisão. Assim também, nós, quando conhecemos o amor de Deus, por experiência própria ou por experiências contadas pelos nossos pais, pelos nossos ancestrais, esse amor a Deus ele tem que ficar guardado em nosso coração e saber que Deus ele é fiel, que Deus ele não falha. Assim como Deus esteve com Jacó durante toda aquela trajetória, desde quando ele teve que fugir de casa, depois ele retornou, permaneceu ali, depois de 20 anos retornou para a terra de seu pai e ali ele estava com a sua família. Então durante todo esse tempo Deus foi fiel com Jacó, Deus disse que estaria com ele, e Deus esteve. E então tudo isso José guardou na sua mente. E quando lemos então no livro Educação, nas páginas 36 e 37, nós vemos que foi ali, naquele momento em que José estava sendo levado pelos mercadores, de onde ele foi vendido por seus irmãos para o Egito, ele contemplando as colinas das terras de seu pai, ele recordou as lições da infância em seu coração e ele então comoveu-se com a resolução de mostrar-se verdadeiro, agindo sempre como convém a um súdito do Rei Celestial. Conhecemos a história do que José passou lá na casa de Potifar. Potifar, depois que José foi para a casa dele, Potifar teve tudo prosperado em sua casa. Por quê? Porque Deus estava com José e certo dia ele foi assediado pela esposa de Potifar, não somente uma vez, mas algumas vezes, e José sempre evitando, porque José dizia que ele não poderia cometer tamanho pecado contra Deus, ficar com a mulher do seu patrão. Por quê? Porque José conhecia o princípio bíblico e então a mulher de Potifar acusou José de tentar violentá-la. Em consequência, ele foi lançado na prisão. E ainda assim, José continuou fiel a Deus, confiando nas promessas de Deus, no Deus de seu pai Jacó, no Deus de seu avô Isaque, do seu bisavô Abraão. José continuou fiel a Deus, mesmo na prisão. E lá na prisão, devido ao seu comportamento, devido às suas atitudes, ele foi colocado ali para tomar conta dos outros presos. E houve então a ocasião em que 2 dos presos, o copeiro e o padeiro do rei, estavam lá por terem ofendido o rei por algum motivo, e então eles tiveram sonhos. E José interpretou aqueles sonhos, e assim como José interpretou, aconteceu. E José disse para o copeiro que servia vinho ao rei:
ele disse: ó, quando você estiver no palácio, lembre-se de mim. E passaram-se 2 anos dessa ocasião em que o copeiro voltou para o palácio, e o rei teve o sonho também daquelas vacas gordas, vacas magras, espigas cheias, espigas mirradas. E então o rei chamou os sábios, os adivinhos, os entendedores, de sonhos, interpretadores, mas ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. E aí o copeiro se lembrou de José lá na prisão. Ele falou: tem um hebreu preso ali e ele interpretou o sonho meu e do padeiro, e assim como ele interpretou, aconteceu. E aí o rei pediu para que chamasse José, e José veio. E José disse assim: há um Deus no céu que pode revelar os segredos. Vejam que José nunca se esqueceu de Deus. José não disse: sim, eu posso interpretar, eu tenho este dom de interpretar sonhos. Não, há um Deus no céu. Mesmo por todas as adversidades que ele passou, ele não se esqueceu de Deus, e Deus também não abandonou José. Quando José interpretou os sonhos, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez de alimento, haveria muita seca, que ele deveria construir celeiros, armazenar tudo que pudesse nos 7 anos seguintes. E então o rei disse assim: olha, você será a pessoa que será colocada nesse lugar, porque eu vejo que Deus, ele está com você. E então assim aconteceu. José, por ser fiel a Deus, temente a Deus, mesmo em meio às adversidades, Deus usou José para salvar a sua própria família, que os seus irmãos o odiavam e que o venderam, queriam matá-lo, e o pai pensava que o filho realmente tinha sido morto por um animal selvagem, e agora José é colocado como o governador do Egito. Apenas o faraó estava acima dele. E aí nós vamos dar continuidade a este estudo na próxima semana. Nós vamos ver que José, ele continuou sendo usado por Deus, e ele teve um encontro com os seus irmãos. Maravilha que Deus reserva para cada um de nós. Se nós permanecermos fiéis a Deus também, nós vamos ver bênçãos sendo concedidas a nós, a nossa família, e Deus realizando os planos, os propósitos dele para conosco em nossa vida através de nós. Tudo pelo poder de Deus, não pelo nosso poder. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Leia na sua Bíblia essa história maravilhosa de José. Começa no capítulo 37 e vai até o final do Gênesis, que é o capítulo 50, mas nós estudamos do capítulo 37 ao capítulo 40. E na semana que vem nós vamos dar uma continuidade então no capítulo 41 de Gênesis, para ver um pouco mais deste episódio real que aconteceu com José lá no Egito. Nós desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana, e que Deus nos ajude a estarmos de pé e nos encontrarmos novamente aqui no domingo para darmos sequência a esta série, mas não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.